Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte do ensino fundamental. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. Então vamos ver o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. O objeto de conhecimento, elementos da linguagem, detalhamento, a forma nas danças clássicas e tradicionais. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje? Muito bem, então falar sobre o contexto das formas das danças, principalmente as danças clássicas e as danças tradicionais. Isso envolve também a questão cultural. Essas formas representam uma forma de apresentar a dança em questão de figurinos, passos e etc. O que seria uma dança clássica, o que seria uma dança tradicional? A clássica nós podemos também envolver a questão da música. Quando nós falamos de música, nós podemos trazer como música clássica no Brasil, que nós temos várias, mas nós temos uma muito conhecida mundialmente, internacionalmente, que é a Garota de Ipanema, que é aquela, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, representa um período, mas que ela faz sucesso até os dias de hoje. Então ela não deixou, ela não passou, as pessoas não esquecem essa música. Então vamos colocar ela como se fosse uma música clássica, certo? E a dança também, isso envolve, são danças que vão se perpetuar ao longo da história. Eu trouxe para vocês, elaborei para vocês, um vídeo de algumas imagens que apresentam essa questão das danças, principalmente que envolve a cultura. Vamos ver? Então aí nós temos o frevo, né, que é a dança do frevo, que é uma característica muito peculiar da onde? De Recife, de Pernambuco. Aí nós temos a festa junina, que envolve a questão da Bahia, essa aí é uma imagem da Bahia, que traz todo um figurino, um contexto, né, tradicional. Temos as imagens de quê? Do carnaval, né, que é o samba, que envolve, que está muito presente na cultura brasileira, mas que já foi levado para fora. Aí nós temos o quê? O balé clássico, a dança, né, que é o quê? Uma dança clássica que traz todo esse contexto muito acadêmico. Nós temos outra aí, a dança gaúcha, certo? Que é do Paraná. Então tem todo um vestuário, a forma como é apresentado e nada mais, nada menos do que o nosso boi-bumbá, que representa, né, o nosso Amazonas e tem também os seus figurinos como características, ok? Então, dentro desse contexto, falando sobre as danças clássicas e as danças tradicionais, onde vocês viram algumas imagens, vamos ver alguns conceitos sobre essas danças. Então, conceitos de danças tradicionais. Danças tradicionais são formas de expressão cultural que são transmitidas de geração em geração dentro de uma comunidade específica, muitas vezes por meio de práticas orais, observação e participação direta. Essas danças refletem as tradições, valores, identidade e história de um povo ou região específica. Elas geralmente são realizadas em contextos sociais, cerimônias religiosas, festivais, celebrações comunitárias e eventos rituais. Com certeza vocês isso aí tem na localidade onde vocês estão inseridos. Continuando, o conceito de danças tradicionais abrange uma ampla gama de estilos e práticas, incluindo danças folclóricas, danças étnicas, danças cerimoniais e rituais, bem como formas de danças que se desenvolveram ao longo do tempo dentro de uma cultura ou comunidade específica. O que eu quero trazer para vocês dentro desse conceito que vocês viram aí? O que são as danças tradicionais, que também podemos chamar de danças. Vamos colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor a questão das danças folclóricas. Quem foi que criou? Quem foi que iniciou? Ninguém sabe, mas nós conseguimos participar através de quê? De observação, das pessoas transmitindo através da oralidade, alguém ensina os passos, alguém diz que o figurino é daquela forma, então é passado através principalmente da prática. As pastorinhas, que alguns municípios do estado fazem as festas das pastorinhas, isso é uma dança tradicional,
outras danças que devem ter na localidade de vocês também, que envolve a questão tradicional, como nós vimos nos conceitos. E aí nós vamos ver alguns exemplos. O samba, né? Originário do Brasil, o samba é uma dança tradicional, é um gênero musical que tem suas raízes nas comunidades afro-brasileiras. Quer dizer, os nossos irmãos africanos trouxeram os seus conhecimentos, que foi envolvido com a cultura brasileira, e nasceu o samba. Então, afro-brasileira é caracterizado por movimento de quadril ritmado, passos energéticos e atmosfera festiva. O samba é uma parte integrante das celebrações durante o Carnaval brasileiro. Então, o samba tem muito a ver com a nossa cultura, principalmente essa miscigenação cultural entre a África e o Brasil, né? Então, trouxeram alguns conhecimentos, os movimentos, a cadência, a questão da batida dos pés, das mãos, o samba, e aí envolveu a cultura brasileira, e o samba nasceu e é, como se diz, o cartão postal do Brasil, como dança tradicional. Aí nós temos outra, tá? Que é o Irish Step Dance. O que é essa dança? Originário da Irlanda, o Irish Step Dance é uma forma tradicional de dança que enfatiza movimentos rápidos dos pés, postura ereta, quer dizer bem retinho, da cintura para cima não se movimenta, e uso de sapatos rígidos com solas duras. E eu trouxe para vocês um breve exemplo dessa dança, tá? Então a postura ela tem que estar muito ereta, e os dançarinos eles não se movem na parte superior do corpo. Olha aí os movimentos. Certo? Muito bem. Então, vocês perceberam aí a questão da dança? Ele tem uma característica que os dançarinos, né, principalmente aí vocês estão vendo, são crianças ainda, mas existem adultos que praticam, que são grupos, né, vamos dizer, profissionais, eles não mexem, eles não podem mexer o tronco. Então, o que acontece são os movimentos das pernas, principalmente, e o braço, geralmente, ele fica muito próximo do corpo. O movimento pode ser leve com as mãos, mas ele fica parado, e esse movimento acontece nos membros inferiores. Então, essa é uma característica dessa dança. E temos uma outra também, que é a capoeira. Vamos ver o conceito? Originário do Brasil, já é nossa, né, a capoeira. A capoeira é uma forma de arte marcial disfarçada de dança. Olha aí, de arte marcial, quer dizer, é uma luta, mas ela está disfarçada de dança, desenvolvida por escravos africanos durante o período colonial, né, do colonial brasileiro. Combina elementos de dança, acrobacias, música e jogos competitivos. Aí eu trouxe uma imagem para vocês sobre a capoeira, uma imagem muito bonita. Foi captado o movimento, na hora desse movimento desses dois participantes, aonde a capoeira traz, e quando ele diz que é uma dança marcial disfarçada de dança, quer dizer o quê? Que a capoeira, quando os senhorios da fazenda eles perceberam que a capoeira não era uma dança, e sim uma luta marcial de defesa, eles foram proibidos de praticar a capoeira. Os donos das fazendas, eles proibiram os escravos de lutar a capoeira, porque eles perceberam que quem lutava a capoeira, quem praticava aquela dança, eles eram mais difíceis de ser resgatados, porque eles sabiam se defender. Então foi proibido. Só depois de muitos anos que um presidente, né, Getúlio Vargas, assistindo uma apresentação do mestre Bimba, foi que disse: isso aqui é originário brasileiro, é uma manifestação brasileira. E a partir daí, a capoeira foi livre, poderia ser praticada livremente, e hoje representa também o Brasil, com os seus movimentos, com a sua música, com o seu vestuário, que é característico dessa dança, certo? E aí nós temos outra também, que é o carimbó. O que é o carimbó? Quem vê um casal dançando carimbó pode até pensar que estamos dançando, né, ainda no samba.
que ainda estamos no samba, seja pelos movimentos ou pelos instrumentos que ditam o ritmo da música. Mas aqui nós estamos falando de uma das genuínas danças do norte do Brasil, com origens em Belém do Pará. Apesar das semelhanças, tanto que é conhecida como samba de roda, com samba de roda do Marajó. O carimbó tem sua identidade própria. O nome vem do curimbó, principal instrumento dessa expressão. Então o carimbó, ele traz, vamos ver uma imagem que é bem característico dessa dança, a questão da saia de chita, a saia bem rodada, o par, que é o rapaz que conduz a dama, e eles dançam de uma forma bem frenética. E aí eu quero falar para vocês em respeito do carimbó. O carimbó, ele traz toda essa questão cultural também afro-brasileira, como de ter uma mistura um pouquinho do samba, mas o ritmo cadenciado deles é bem diferenciado. O carimbó, quando eu estive em Belém e eu dancei o carimbó, aí as pessoas, meu Deus, eu não sei dançar carimbó. Ora, enxota uma galinha aqui, como dizem no Amazonas. Então é só você fazer o ritmo e balançar as saias. Isso eu nunca esqueci. E quando estou numa festa que toca o carimbó, eu lembro, epa, vamos enxotar uma galinha e ficar mexendo a saia. Então é mais ou menos assim, tá? Então o carimbó, ele tem a sua marca registrada com o figurino, com os seus passos de uma dança tradicional. Aí nós temos o Maori Dance, tá? Que é o quê? Originário da Inglaterra. O Maori Dance é uma dança tradicional folclórica que remota ao século, caracterizado por dançarinos vestidos com roupas coloridas e adereços como fitas e bastões. O Maori Dance é frequentemente realizado em festivais e celebrações, com movimentos de pular, soltar e rodopiar. Nós conseguimos uma imagem que representa essa dança. Aí vocês estão vendo somente a figura masculina dançando, mas o figurino, você vê que ela é bem diferenciado e eles fazem os rodopios, eles pulam, então eles geralmente é algo muito frenético. E a maioria dos dançantes são masculinos. A mulher pode dançar? Claro que pode, mas devido a coisa ser muito frenética, precisa de muito esforço físico. Aí vocês podem pesquisar aí alguns vídeos sobre essa dança que vocês vão ver, tá bom? Então vocês vão gostar muito e quem sabe começar a praticar uma dessas danças tradicionais. Aí nós temos o haka, originário dos povos de Maori da Nova Zelândia, certo? O haka é uma dança tradicional que envolve movimentos vigorosos, vocalizações e expressões faciais intensas. Antes de vocês verem o vídeo, eu gostaria de fazer um comentário. Então, é assim, essa dança, eles fazem muito a questão de vocalização. O que é a vocalização? Eles pronunciam algumas sílabas, tá? Bem forte, tá? No momento da dança, eles falam, é como se eles estivessem chamando para dançar, para guerra, para luta, vencer, somos vitoriosos. Então, eles pronunciam algumas palavras, até mesmo vogais, de uma forma bem forte. Então, vamos assistir aí um trecho dessa dança? Ok, então assim, o vídeo ele é bem curto, que foi possível passar para vocês, mas vocês podem pesquisar aí, quando tiverem acesso à internet, vocês vão gostar muito de ver. Eles fazem um movimento muito assim, forte, gritando, é como se eles afirmassem a sua cultura, como eles falassem assim, eu quero, somos vitoriosos, e eles vão fazendo movimentos nesse momento. Então essa cultura é passada desde a infância, assim como no nosso território, no nosso Amazonas, também a cultura também é passada desde cedo, tem festividades nas localidades de vocês, então é passada essa cultura e essa dança tradicional marca justamente aquela cultura, aquele país, aquele estado, certo? E aí vamos falar agora de quê? Boi Bumbá. Quem nunca ouviu falar do Boi Bumbá? O Festival dos Bois Bumbás de Parintins, no Amazonas, alcançou nos últimos anos dimensões massivas, conjugando de modo inesperado
e criativo padrões, temas culturais tradicionais e procedimentos e abordagens modernizantes. Ora, o que nós podemos falar do boi-bumbá enquanto manifestação folclórica? Nós sabemos que o boi-bumbá ele foi trazido do Nordeste para o Brasil, os conhecimentos, a cultura, e dentro do Amazonas a questão da miscigenação cultural foram sendo agregados alguns elementos. Temos o boi-bumbá e o bumba meu boi. O bumba meu boi é do Nordeste, ele tem a sua característica também. E o boi-bumbá, ele tem outra característica, principalmente que nós inserimos dentro da nossa cultura, no boi-bumbá, a questão da figura indígena, a pagelança, né? A morte do boi e quando ele ressuscita o boi. Então, foram o quê? Conhecimentos nossos, da nossa cultura, a questão indígena, os rituais, as danças tribais que foram inseridas, né, quando foi trazido o Bumba Meu Boi do Nordeste, e no boi-bumbá foi inserido esses personagens. Não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, só que alguns elementos que vão caracterizar a nossa cultura. Então, nós não podemos dizer que ele perdeu a essência, porque o personagem do boi continua sendo o fator principal daquela manifestação folclórica, daquela dança folclórica. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá, desses nossos queridos bois, certo? Nós estamos vendo aqui o boi caprichoso e mais a seguir o boi garantido. Aí devem ter na sala de vocês. Quem é garantido, levante o braço. Quem é caprichoso, abaixe o braço, né? Então, no Amazonas, geralmente é assim, as pessoas perguntam logo, você é garantido ou é caprichoso? Então, para saber, né? Então, essa cultura, essas danças tradicionais estão muito presentes, principalmente o dois para lá e o dois para cá. Sabemos que eles são representados, o caprichoso pela cor negra e branca, né? Preta e branca, e o garantido pelo branco e vermelho. E uma coisa muito interessante, estudando, pesquisando sobre a cultura, sobre essas danças, o boi caprichoso ele foi criado com base na raça de um boi, tá? Na raça de um boi, que essa raça ela é preta, né? ela traz todo um contexto, e o garantido foi criado em outro tipo de raça de boi. Então, é muito importante eles manterem o quê? A visão, a coisa original do boi, tá? Não mudar os seus traços. Tanto o boi caprichoso quanto o boi garantido, eles representam o folclore. As apresentações que acontecem em outros contextos vão contar histórias sobre lendas, sobre folclore, sobre a questão da sinhazinha, sobre a pagelância. E isso tudo é o que é? São danças tradicionais, certo? E agora nós vamos falar sobre as danças clássicas. Vamos lá? O que são danças clássicas? As danças clássicas tiveram diferentes origens e cada uma teve uma origem diferente que lhe foi dado as características que elas têm na atualidade. E aí, trouxe para vocês o conceito de uma dança clássica. Vamos ver? Surgiu a valsa vienense. Quem nunca ouviu falar numa festa de 15 anos, você vai dançar valsa? Então, a valsa vienense é um tipo de dança clássica que ela, vamos dizer, ela não muda a sua forma de ser apresentada. Ela vai ser apresentada da mesma forma, desde lá no princípio até os dias de hoje. A valsa vienense é uma dança com uma origem, né, em danças tradicionais austríacas. Foi introduzida em Paris em 1775, denominada como valsa vienense, inventada pela nobreza como diversão para as ocasiões festivas, né? A palavra tem origem no alemão Walzer, que significa girar ou deslizar. Nós temos também essa questão da valsa. Então, vocês viram que foi buscar, né, a influência, aquilo que nós sempre falamos nas nossas aulas, a influência ela não nasceu do nada, ela teve uma influência nas danças tradicionais e depois ela se tornou uma dança clássica. E essa dança clássica, a partir do momento que ela se torna uma dança clássica, ela vai manter a padronização dos seus passos, que é rodopiar. Nós temos a valsa vienense, mas também nós temos a valsa inglesa.
A valsa inglesa teve as mesmas origens que a valsa vienense, que já era dançada nas cortes europeias em meados do século XVIII. Constitui uma variação mais lenta da valsa vienense. A valsa inglesa apenas ganhou importância após a Primeira Guerra Mundial em Boston, certo? Então nós vimos aí essas duas danças, a valsa inglesa e a valsa vienense, que há a questão, a valsa inglesa, ela é muito mais lenta, mas ela mantém os passos originários, mas ela tem o quê? A influência lá na valsa vienense. Ela é um pouco mais rápida, a valsa vienense, certo? E aí, continuando nesse quesito, a dança clássica, também conhecida como dança de concerto ou dança acadêmica, refere-se a um estilo de dança que se originou nas cortes reais europeias durante o Renascimento, aquilo que nós já falamos lá há pouquinho, né? E se desenvolveu posteriormente na França, Rússia e em outros países. Caracterizada por técnicas, né, por uma técnica altamente formalizada, movimentos preciosos e estilizados, postura ereta e ênfase na graça e na expressão artística. A dança clássica tem uma longa tradição e é considerada uma das formas mais refinadas de arte performática. Ora, a dança clássica, quando eu falo para vocês, que ela diz uma dança acadêmica. Lembra quando nós falamos nas artes plásticas que a arte acadêmica é aquela que tem uma padronização, tem um conceito, tem uma forma de pintura? Isso foi muito presente lá no Renascimento? Pois é, a dança também tem a dança acadêmica, que é aquela dança que tem aqueles passos que vão ser perpetuados. Não é como a dança tradicional que eu mostrei para vocês, que vem lá do Nordeste, chega no Norte, e há inseridos elementos, colocado outros passos, os dois para lá, os dois para cá, o rodopio do carimbó. A dança tradicional você pode fazer modificações sem perder a essência. Na clássica, você não pode fazer modificações, porque é uma dança acadêmica. E um exemplo maior dessa dança acadêmica é o balé clássico. O balé clássico é uma das formas de dança mais reconhecida internacionalmente, originado na Itália, renascentista e desenvolvido posteriormente na França e na Rússia. O balé clássico é conhecido por sua técnica rigorosa, movimentos graciosos e narrativas elaboradas. Aqui eu tenho uma foto para vocês, mas também vocês podem procurar na internet, né, sobre o balé clássico, vocês vão adorar. Então aí vocês estão vendo um passo bem preciso. Essa bailarina, ela está de sapatilha de ponta, tem a sapatilha meia ponta e tem a sapatilha de ponta. Nossa, como é que ela consegue ficar de ponta de pé? Porque essa sapatilha, lá na ponta, ela tem uma ponta de gesso que é moldado conforme o pé da bailarina, tá? Então ela tem essa habilidade de ficar em ponta de pé. Em algumas academias, para uma bailarina chegar a utilizar, quando ela é criança, começa a participar, a fazer aulas de balé clássico, ela leva até 4 a 5 anos para ela utilizar a sapatilha de ponta. Então, é muito exercício, é muita prática, é muita determinação. O balé clássico, ele ensina as pessoas, principalmente, a ser pontuais, ter responsabilidade. Então, é muito acadêmico mesmo, tá? Por isso que dizem que ela é uma grande representação. Aí nós temos falando sobre o flamenco, tá? Não é flamengo, é flamenco, que é uma dança originária da Andaluzia, Espanha. O flamenco é uma forma de dança tradicional espanhola que incorpora uma combinação de movimentos de dança, palmas, cantos e guitarra. É conhecido por sua expressividade emocional e a complexidade técnica. Tem uma imagem aí, ela é muito dramática, ela é muito teatral, os movimentos são muito bruscos, mas ao mesmo tempo muito sensual. Aí tem uma imagem e vocês também podem pesquisar sobre a dança flamenco. Nós temos uma outra dança, é a Odissi, tá? Outra forma de dança clássica indiana, a Odissi, originária do estado da Odisha, tá? É caracterizado por movimentos fluidos, posses elegantes e expressões faciais sutis.
é uma forma de dança altamente ritualística e tradicionalmente associada aos templos hindus. Aí vocês estão vendo, é uma dança indiana, e essa dança ela mexe muito com a questão das mãos, que ela fala dos elementos, ela fala do sentimento. Se vocês quiserem pesquisar também, vocês vão achar super interessante. Então, os movimentos das mãos, elas falam dos sentimentos e das emoções, tá? Que tem o ser humano, a natureza e etc, e alguns elementos também, tá? Nós temos também a dança hula. Então, originário do Havaí, a dança hula é uma forma de dança tradicional polinésia que combina movimento de mãos, braços e pés com cânticos e música. A dança hula é frequentemente usada para contar história, transmitir lenda e celebrar a cultura havaiana. Trouxe para vocês um vídeo que apresenta aí os movimentos graciosos, né, da dança hula, principalmente a questão das mãos, quando eles dizem que conta a questão da lenda, os quadris, né, que movimenta bastante os quadris, tem que ter muita prática, certo? E ela fala geralmente dos 4 elementos da natureza, tá? E ela faz todo um convite, ela agradece, e as mãos, o movimento das mãos são bem suaves, tá? Como vocês viram aí nesse vídeo. E isso caracteriza o quê? Uma dança clássica, porque os passos, os movimentos, eles vão sempre ser esses, né? Mas é o que? Algo cultural lá do país, tá? Do Havaí. Aí nós temos outra dança que é o Kathak, tá? É o que vamos chamar, né, uma das 8 formas clássicas de dança indiana. Kathak tem suas características no norte da Índia, caracterizado por movimentos graciosos, giros rápidos e expressões faciais elaboradas. O Kathak, né, frequentemente narra histórias épicas e mitológicas indianas, mais uma dança indiana também. Então, a questão cultural mitológica, né, na Índia está muito presente. Aqui, vamos ver a imagem. Se vocês perceberem, a questão do vestuário, a questão das mãos, principalmente nas danças indianas, ela está muito presente. A pintura facial, os acessórios que eles trazem também é muito presente culturalmente, diz muito em relação à cultura. Aí nós temos o tango argentino, originário de Buenos Aires e Montevidéu. O tango argentino também, como a capoeira, ele foi proibido, mas agora não, ele é uma marca registrada da Argentina. Vamos ver? Tá? Então, os dançarinos, né, geralmente eles fazem um 8 com os pés. Se vocês perceberem, eles transitam um 8 e é uma dança também muito sensual. Ela é como se fosse algo de conquista, né? O rapaz querendo conquistar a moça, então também traz um pouco de dramaticidade na questão da dança do tango. Pesquisem aí que vocês vão encontrar vídeos maravilhosos falando sobre o tango. Aí nós temos outra dança que é o kabuki, tá? Uma forma de teatro dançante do Japão. O kabuki é conhecido por suas performances dramáticas, elaboradas, maquiagens, principalmente maquiagens e figurinos extravagantes. Embora não seja exclusivamente uma dança, muitas peças de kabuki incluem sequências de dança altamente coreografadas. Tá? Então, nós temos aí, vocês estão vendo a imagem que representa, e ela tem essa questão de trazer os acessórios e a maquiagem muito presente no kabuki. Vamos ver outra dança clássica, que é a dança clássica chinesa. Existem várias formas de danças clássicas chinesas, incluindo o balé de dança chinesa, que combina as técnicas de dança ocidental com temas e estilos chineses. Tá? O Peking Opera Dance, que é uma parte integral do tradicional teatro chinês.
Aí nós temos o folclórico mexicano, que está muito presente, tem muito a ver com a nossa questão, não é verdade? A questão, vamos chamar, da nossa festa junina. Embora não seja estritamente uma dança clássica, o folclore mexicano é uma forma de dança tradicionalmente enraizada na cultura do México, apresentando trajes vibrantes e movimentos animados. O folclore mexicano é uma celebração da diversidade cultural do país. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre a cultura mexicana, procurem o Museu da Frida Kahlo. Vocês vão ver coisas maravilhosas em relação à cultura mexicana. Museu da Frida Kahlo, tá bom? E aí, vamos finalizar a nossa aula.